Neste vídeo vou iniciar a construção então da cena do jogo. Tem um jogo. A main camera fazer é alterar para fotográfica e também size para 50. O far 50 e rodar 90 graus em X. E está standalone 1468. Gravar a cena. E vou em seguida importar o objeto 3D, o player. 3D Objects, o player. Okay. Player, drag and drop. Antes de... Aliás, vou apagar, importei. Tanto enemy, o example, o player e o title talvez já foi utilizado. Neste caso, o enemy, vou colocar tudo a escala, factor 1 e apply. Enemy, example. E o player também. A escala corresponde a uma unidade, corresponde a um metro. No 3D Max. Então o player, drag and drop. O para main camera está a 50. Para 20. Para 20. Main camera. Player. Então, neste caso, com as transformações que foram aplicadas no vídeo, do primeiro vídeo, em que o player então tem a rotação de 180 e depois também a rotação no pivô, ele aqui já aparece correto. Se eu importar o P exemplo, aqui aparece invertido. E na realidade os eixos estão errados. Dá para perceber isto. Enquanto o P aqui está correto. Vou apagar só. Então, isto é top. Top Z. Então. Aqui. Neste caso o que vai acontecer é o exemplo vem com a rotação, se não for aplicada a transformação, o exemplo vem com rotação menos 90 graus, enquanto neste caso o player já está correto, o XYZ está correto a orientação. O que eu vou fazer é, se ocorrer algum problema neste caso de orientação, por causa da questão dos eixos do Max e do Unity, o que eu vou fazer é apagar o player. Eu vou criar um GameObject, um empty. Player container. Vou usar um GameObject, um empty, vou colocar 0 também. E vou drag and drop do player para player container. Também vou colocar 0. E neste momento vou utilizar o player container e não o player. Qual é que é o problema neste caso qual é que é a diferença entre um elemento e outro, neste caso a utilização do container? A questão é, se agora no jogo vai ser necessário adicionar colisões, se eu quiser só adicionar box collider, vou adicionar o player container. Mas por exemplo, neste caso, eu vou adicionar diretamente a este. Se eu quiser corrigir a este, vou fazer a correção novamente a este também. Porque na realidade este está correto, a rotação deste está correta, por isso vai funcionar de qualquer modo. Então no exemplo, vou fazer drag and drop, apesar de estar com offset, mas neste caso não é importante.
Okay. Posso utilizar o exemplo, neste caso o GameObject.empty. A questão é, se eu adicionar colisões componente physics, se é um box collider, eu facilmente posso alterar o box collider, não há qualquer problema. Contudo, se eu quiser fazer colisões com mais detalhe, em que quero adicionar o mesh collider e definir qual é que é a mesh que serve collider, que é o P exemplo, este P exemplo, texto. O que acontece é que o collider a orientação não tem nada a ver com o original. E este é mais problemático. Okay. Então, é a única diferença neste caso de utilizar. Se eu quiser fazer colisões com mais detalhe, detectar da mesma forma, isto não vai ser possível porque a orientação na realidade está errada. Por isso o ideal é vir já com a orientação correta do 3D Max. Vou apagar o exemplo. Mas de qualquer modo, eu vou também utilizar como exemplo, vou utilizar o container para o jogo. Se bem que neste caso não era necessário porque a rotação está certa, por isso eu podia usar já o player sem o container. De qualquer modo, para ser mais flexível, para demonstrar de uma forma mais flexível, vou usar o container. Tenho a apagar o exemplo, já não vai ser necessário. Okay. Então, este vai ser o player. No player, o que eu vou fazer para os erros é colocar o player no início em câmera. Mas até vou aumentar o 1.5. Aumentar um pouco o player. Também adicionar player. Ok, assim vai ser mais fácil de selecionar. E adicionar uma luz direcional. Okay. Dentro do... Então, para iniciar a parte de programação, vou também gravar a cena. Para iniciar a programação, vou assinar um script ao game, que é o player, e fazer drag and drop para cima do player container. Player. Definir, neste caso, a velocidade de deslocamento do player e no update o que ele faz, este script é cria uma variável valor float em que multiplica a velocidade vezes o input get axis horizontal. Já vou explicar o que é o input get axis horizontal. E depois faz o translate ao resultado, neste caso vezes o eixo da direita, que é, neste caso está muito rápido, porque ele está independente do frame rate, por isso eu vou colocar
time delta time. Okay. Mas já está independente do frame rate. Okay. Então, se eu selecionar a tecla direita ou a esquerda, ele move em função do input get axis, que é edit no axis horizontal, que é o valor, neste caso direito, e neste caso negativo leva a tecla esquerda e positivo a tecla direita. O que isto corresponde é, se eu estiver a carregar na tecla direita, ele vai de 0 a 1, se eu clicar da tecla esquerda, ele vai de 0 a menos 1. E este valor de 0 a 1 é multiplicado vezes a velocidade e vezes, neste caso, o tempo, o delta time, que é independente do frame rate. E, neste caso, no eixo right, o eixo x, e ele multiplica vezes o mover e ele permite fazer exatamente isto, deslocar o objeto, o player. Em seguida, vou adicionar ao player container o componente physics, rigid body, tirar a gravidade, ativar o schematic e adicionar também o box collider. E tenho que alterar, o box collider está, como foi aplicado ao empty, tenho que alterar o tamanho do box collider. Neste caso, fica desta forma. E save. Quando eu movo o player, ele está a passar os limites da viewport. O que eu vou fazer é definir qual é que é a amplitude, neste caso este deslocamento. E aqui os parâmetros. Neste caso eu quero que ele utilize só a posição em X, mas o valor é entre 22 e menos 22, neste caso, deste lado. Aqui é o erro. O clamp para limitar. Okay. E agora só está a ir até aos extremos que foram definidos, o 22 e o menos 22. Agora eu quero, sempre que eu clicar na barra de espaços, o player gera neste caso uma bala. Vou criar uma GameObject create uma esfera. Vou criar um novo material também. A esfera vou renomear para bullet. Vou criar um material. Para vermelha, para ser visível. E aplicar à esfera. Vou também criar na pasta dos prefabs no prefab. E mover o bullet para o prefab. E posso apagar este bullet.
também tenho é que, isto podia ser na esfera agora já agora já no prefab, adicionar um componente physics, rigid body e schematic. E ele também já tem, neste caso a esfera já tem um Circulizer. Okay. Vou criar um script para a esfera. Vou deixar aqui para a esfera, para o bullet, vou deixar aqui o bullet e para esse jogo. O que eu vou, neste caso, mais simples é fazer copy-paste do player. Update. Bullet. Agora um pouco mais lento. Bullet velocity. Move get axis não. Vezes o tempo. Translate. E, neste caso eu não quero right, mas para a frente. E não quero estabelecer limite. Aplicar o bullet ao prefab, o script ao prefab. E a bala já, neste caso, vai evoluir, vai deslocar-se em Z, sempre à frente. Tenho que estabelecer um limite agora para a bala. Neste caso, se ela passar a parte do viewport superior, ela vai ser destruída. Neste caso, o valor é de em Z. Se passar os 10, ou for os 11, passar aos 11. Se passar então aos 11, ele destrói. Ela destrói-se. Ele já está nos 10, por isso é que... E destrói-se. Para criar, agora em seguida, para criar novas instâncias a partir do player, eu vou fazer é no script do player eu vou ter que passar qual é que é o prefab que eu quero instanciar para o player, neste caso o bullet. Com interação neste caso da barra de espaços. Quero criar uma nova instância do bullet na posição
quero criar uma nova instância na posição, a nova instância da bullet, na posição, atual posição do objeto, neste caso do player, e com a atual rotação também do player. Para isso eu tenho que ir agora ao player, tenho o script e dizer qual é que é o rigid body que eu quero utilizar, neste caso o bullet, porque o bullet tem o componente rigid body. Se agora fazer o play, se eu carregar nos espaços, bullet, que não tem o script, só apliquei aqui, tenho que aplicar o script ao bullet, ao prefab, okay. Que é para ele se mover, que é isto. O que eu vou fazer é o bullet player, para ele o pivô, como está aqui atrás, o pivô está lá, está no centro, ele está a sair da posição do centro, eu vou fazer é Ctrl Z, mover o player um pouco mais para trás. Que é para utilizar, neste caso estás o pivô e Z, posição em Z, ok, põe um pouco agora todo o objeto, já está. Okay. E sempre que, neste caso, sempre que a bullet ultrapassa o limite estabelecido, ela faz o destroy. Ok. Guardar.